A graça e a paz de Cristo, aqui mais uma vez com o nosso vídeo de meditações na Epístola aos Gálatas. Estamos assim fazendo toda essa meditação a partir das comemorações do mês da Reforma Protestante. E o motivo de ser a Epístola aos Gálatas é que justamente o monge Martinho Lutero, que deu início à Reforma Protestante em 31 de outubro de 1517, tinha a Epístola aos Gálatas como uma noiva, uma esposa. Ele chamava a Epístola aos Gálatas de sua Catarina, né? Já que ele, depois de monge, depois de se separado, né, da Igreja Católica, ele se casou com a também ex-freira Catarina von Bora. E ele comparou essa Epístola aos Gálatas, né, como o livro dele de meditações de cabeceira para reafirmar cada dia a fé dele. Então vamos aqui ao texto, né, sem mais demoras. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Lembrando o título aí que está, né, Gálatas 3, 23 até o 29. 3, 23, 29. Então aqui está. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então, o que esse texto que acabamos de ler nos alerta vindo da parte de Deus? É que a lei de Deus, ela precisa ser entendida em alguns aspectos. Então, por exemplo, você quando vê a lei, principalmente no Antigo Testamento, você tem pelo menos 3 sentidos em que a lei é exposta. Em primeiro lugar, é a lei civil, que tem a ver com todos os assuntos da política que formou o Israel terreno. É a lei civil, acerca de propriedade, proteção da vida e tantas outras coisas. Isso é chamado de lei civil. Há outro aspecto da lei, né? É a lei cerimonial, que são todas as regras que você vê lá no Antigo Testamento sobre as prescrições dos serviços no tabernáculo e no templo, envolvendo os sacrifícios, as ofertas e etc. E também o próprio levantamento dos sacerdotes como os oficiais responsáveis por todas essas cerimônias. E o terceiro, a própria lei moral, que tem a ver principalmente com as chamadas 10 palavras que nós conhecemos como os 10 mandamentos, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Então quer dizer, a gente pode perceber então que desses 3 o que permanece para nós hoje são o quê? Os 10 mandamentos, a chamada lei moral. E mesmo nesse aspecto da lei moral, você tem pelo menos alguns usos quanto à lei. E aí você tem os usos quanto à lei, nós temos 3 usos específicos da lei, principalmente para aquele que é lavado e remido no sangue de Cristo. O primeiro uso da lei é o chamado uso da lei como um repressor da maldade humana. A lei, ela tem esse primeiro uso. O segundo uso da lei é aquele que evidencia, né, o pecado que nos afasta de Deus. E o terceiro uso
é a lei como instrumento de Deus para a nossa santificação, sendo que aquele que é lavado e remido no sangue de Cristo, esse chamado terceiro uso, é o mais importante e nos faz lembrar o quê? Que somos diferentes, que somos um povo adquirido por Deus mediante o sangue de Cristo. Então é esse aspecto que a gente tem que entender a lei. Por isso que Paulo ele vai dar essa ênfase aqui dizendo: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Ou seja, a lei para nós era como uma espécie de quê? De um pedagogo, de um ensinador, de um responsável por nós para nos manter na linha, né? Porque diz, sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. E aí vem, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, literalmente significa o quê? No grego, a palavra aio é paidagogos. Paidagogos vem também da palavra pedagogo, ou seja, aquele servo que era responsável pelo cuidado de uma criança, de um jovem, né, até que ele se tornasse adulto. Ensinando, corrigindo, cuidando, né? Então a lei serve como isso, um aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então quer dizer, como resultado e fruto dessa fé, surge uma coisa importante, que é a questão de quê? Do batismo. Pois todos vós sois filhos de Deus. E aí vem 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então quer dizer, uma vez tendo nós nos tornado membros da Igreja de Deus, através do batismo, porque oficialmente é através do batismo que acontece isso, então esse batismo nos incorpora, ou seja, nos junta, nos une ao povo de Deus, já que aquele que se reveste de Cristo deseja com certeza se tornar o quê? Membro do corpo de Cristo. E aí o que podemos ver mais? Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, duas coisas fundamentais aqui que a gente pode ver então nesse texto. Essas duas coisas fundamentais são as seguintes: que uma vez nós unidos ao corpo de Cristo, Cristo não faz distinção de pessoas, não faz distinção entre ricos e pobres, não faz distinção entre negro e indígena, não faz distinção entre asiático, entre europeu, seja quem for. Não faz distinção entre homem e mulher, não faz distinção de nenhuma espécie. Deus não faz distinção, Deus não faz acepção de pessoas, antes pelo contrário. Deus não vê o que nós seres humanos temos hábito de ver, de separar o ser humano em raças, separar o ser humano por sexo ou separar por grupos. Não, a ideia de Cristo é unir todos numa única família, a família de Deus. E ele utilizou como instrumento ao longo da história o patriarca chamado Abraão. E Abraão, tendo recebido a promessa, ele disse: da tua descendência, ou seja, de você, né, em Gênesis 12, abençoarei todas as famílias da terra. Então essa bênção de todas as famílias da terra em Abraão significa o seguinte, que hoje, quando vemos Abraão, Isaac, Israel, todos eles seguem uma única linhagem, uma linhagem espiritual. Então a maior preocupação de Deus é que todos sejam um, espiritualmente ligados a quem? A Cristo. E aí nesse sentido a nossa resposta para uma palavra maravilhosa dessas é a seguinte: primeiro, Deus te recebe como você é. Deus te conhece como você é. Cristo te conhece como você é. E agora o que importa é nós abraçarmos esse evangelho maravilhoso para vivermos a fé, a justiça que nos conduz ao céu. E que você nessa noite possa colocar dentro do seu coração de que o privilégio de ser chamado filho de Deus não é porque você é bonzinho, não é porque você
tem algo especial. Esse algo especial, sim, é o quê? É que Deus te ama. Esse é o algo especial. Mas para que isso aconteça, é necessário arrependimento de pecados e entregar inteiramente a vida a Cristo. Então, que seu coração seja reanimado nesse momento, seja reanimado com a palavra de Deus, e que há um Deus que se preocupa com você, há um Deus que quer te levar para o céu. Deus abençoe, e nesse mês da reforma, entenda, é pela fé que somos salvos, mediante a graça. Ou seja, somos salvos pela graça, mediante a fé. Fé e graça andam juntos, principalmente porque é tudo pela graça. Glórias a Deus. Maravilhoso és tu, Jesus. Amém.